Paz do Senhor, amadas, graça e paz. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Eu queria ter postado às 8 horas o vídeo, mas pelo jeito vai ficar para amanhã, né? Irmãs, eu tenho sido muito quebrantada, sabe, nesses dias. Deus tem aberto muito os meus olhos espirituais e Ele tem ministrado muito na minha vida. Eu comecei a falar sobre isso sábado, quando nos encontramos para orar, e isso continua ardendo muito, muito no meu coração. Eu tenho buscado ao Senhor sobre minha comunhão, minha vida ministerial, o chamado que Ele tem para mim. E Deus tem me mostrado algumas coisas, e Ele falou muito comigo nesses dias sobre orar em língua, eu ativar isso em mim, sabe? Não que eu não oro em línguas, o que eu quero dizer e quero falar sobre isso com vocês é passar tempo orando em línguas. Eu tenho costume, quando eu estou orando, né, nas orações, eu falo em línguas, mas eu nunca passei o tempo todo, sabe, orando em língua. E com a minha mente, quando a gente pensa, né, que em todo tempo a gente tem que estar orando ao Senhor, em espírito ao Senhor, isso significa também que nós devemos estar em constante oração, mas falando também em línguas, né? Eu estou aprendendo um pouco sobre isso, então eu estou no processo, nesse tratamento, né? Nessa transformação, mas o Senhor tem ministrado ao meu coração para passar isso para vocês. Duas coisas que essa semana Ele tem ministrado em meu coração, desde a nossa última chamada, já estava falando para eu falar sobre a cura das finanças. Vocês lembram que eu falei que a gente ia passar sobre isso também? E nessa cura das finanças começou a vir essa ministração sobre falar em línguas, orar em línguas, praticar a oração em línguas, né? E eu estou buscando isso ao Senhor, percebi como é difícil você passar um bom tempo orando em língua, principalmente porque até que haja uma prática na oração em línguas constante, né? Vem muitas dúvidas. Será que o que eu estou orando em línguas é o que eu quero orar, né, na minha própria linguagem? Será que é isso? Porque além de orar constantemente, nós precisamos aprender também a interpretar essas línguas para que não haja dúvida. É possível? Isso é só para pessoas específicas? Não, não é. Né? Deus ele está querendo que a gente mergulhe um pouco mais profundo nele. E o dom, né, desativado da oração em língua constante, isso nos leva a estar mais profundos em Deus, né? Então, eu anotei aqui algumas coisas que eu queria passar para vocês. Vou estar aqui lendo aqui do lado, né? Então, amadas, a minha oração, eu já orei antes de entrar aqui, mas a minha oração é que o Espírito Santo ele possa confirmar cada palavra que ele trouxer aqui aos meus lábios, não somente a minha vida, né, ministrando a minha vida, mas na vida de cada um de vocês também, em nome de Jesus. Como eu falei, depois eu quero estar falando também sobre a cura das finanças, então eu pretendo não ser demorada aqui nessa ministração que eu vou estar trazendo para vocês, tá bom? Provavelmente eu vou fazer 2 vídeos para ficar uma coisa com mais sentido, né? Porque eu estou falando aqui em oração em línguas e vou cair direto para cura das finanças, né? Então, amadas, olha só, por que a oração em línguas ela é tão eficaz na transformação? E quando eu falo transformação, eu falo aqui, né, um contexto geral, em todas as áreas, também na área financeira. Nós precisamos, há pessoas que precisam de uma mudança, uma transformação radical na vida financeira também, né? Então, por quê? Porque a influência da adoração sobre uma alma que se rende à sua ação
é tão poderosa que muda totalmente o seu estado de dentro para fora. Não é algo, né, que só você consegue detectar, né, que alguma coisa está mudando dentro de você, é visível sem mesmo que você fale para aquelas pessoas que estão ao seu redor. Então essa conexão, né, essa importância de falar em língua, porque traz também transformação, ela gera uma transformação de dentro para fora. E qual que é a vontade de Deus em relação a isso para as nossas vidas? A vontade de Deus para a nossa vida é que lutemos contra a nossa carne. O apóstolo Paulo ele vai dizer, né, que existe uma luta entre a nossa carne e o nosso espírito. Por quê? O inimigo ele não quer que tenhamos uma conexão profunda com o Senhor. Então, de que maneira que ele vai travar essas guerras aí, né, da nossa alma com o nosso espírito? Ele começa a atacar a nossa mente, atingir os nossos pensamentos, o nosso ânimo, a nossa vontade. Então precisamos identificar isso para saber, né, em onde o inimigo está atuando, lançando as suas setas, para que a gente possa entender. Estamos numa luta espiritual. Meu espírito contra a carne. Cansaço, desânimo, distração na hora da palavra, na hora da oração, né? Muitas pessoas falam, eu tô com déficit de atenção. Eu tô assim lutando para, em nome de Jesus, eu não colocar essa palavra na minha boca, eu não aceito, sabe? E eu sempre falo quando alguém chega perto de mim, tô com um déficit de atenção. Não, em nome de Jesus você não tá. Ministra aí um cérebro saudável, um cérebro ativo, um cérebro inteligente, um cérebro que capta e mantém as coisas que está absorvendo em nome de Jesus. Mas a gente está vivendo num mundo tão corrido, num mundo tão cansativo, num mundo tão com tanta dificuldade para podermos entender o que o Espírito Santo está ministrando dentro de nós, e o nosso cérebro ele está esgotado, ele está cansado com todas essas coisas que têm acontecido, né? Vou colocar no mudo aqui. Então, a vontade do Senhor é essa para nós, né? Entender que existe uma luta espiritual o tempo todo. Gálatas 5:25, né? Fala, né? Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. E eu queria que vocês anotassem esses versículos, até mesmo porque eu não vou ler os versículos, as referências que eu dei aqui, mas eu quero que você esteja lendo aí na sua casa, tá bom? Para quem quer mergulhar na vida do Espírito, precisa entender que sem oração em línguas é impossível. E o que eu quero dizer? Nós queremos, né? Eu tenho buscado muito essa área na minha vida, mas o que adianta eu só querer, eu falar com Deus, Deus me abençoe, me dá, mas eu não me aprofundar, eu não buscar, né? Deus está me dando um direcionamento hoje, né? Eu quero estar mais envolvida com as coisas espirituais em relação à chamada, ao ministério, né? Tem pessoas que têm um desejo muito grande de abrir portas, né, em outros lugares, ser usadas para sente que tem no coração o chamado para cura, para libertação, mas tem orado ao Senhor, mas não tem feito nada. Como assim, Flávia? Se orar já é alguma coisa. Nós precisamos buscar conhecimento nessa área. Deus, ele abre a nossa mente, o nosso entendimento para que possamos captar, absorver, aprender. E o Espírito Santo, tudo aquilo que você busca e aprende, o Espírito Santo, ele vai gerando essa palavra dentro de você com conhecimento. E quando você adquire conhecimento, você não fica gravando as coisas, você sente que isso já está dentro de você. Amém, amadas? Então, é necessário que mergulhemos um pouco mais profundo. 1 Coríntios 14:2, olha só o que vai dizer aqui.
Porque o que fala em línguas desconhecida não fala aos homens, mas a Deus, porque nenhum homem o entende, sendo que em espírito ele fala mistérios. Então a própria palavra do Senhor nos diz que quando estamos falando em línguas, quando nós estamos falando em mistérios, nós estamos falando diretamente com Deus. E há uma ação tão profunda do Espírito Santo na nossa vida, quando nós começamos a aprimorar, né, esta unção aí dos dons espirituais, buscando, né, porque para receber também os dons espirituais, mergulha aí em buscar falar em línguas, por quê? Ah, não, Flávia, esse lance de dons espirituais, mesmo quem não fala em língua recebe, porque o Espírito Santo dá os dons espirituais a quem ele quer e deseja. A quem ele quer e deseja. Você está preparado para receber, e se você não tiver, o Senhor não te dará. E é necessário que você busque falar em línguas também. Não só falar, gente, quando eu falo falar em língua, eu não estou falando, né, da forma com que nós oramos ao Senhor. Quando nós estamos falando, somos envolvidos pelo Espírito Santo e a gente sente aquele desejo de orar em língua, aquele prazer da presença do Senhor. Tem pessoas que oram em línguas adorando a Deus no momento do louvor, no momento em que está sendo ministrada ali a unção do Espírito Santo ali, mas quando é para estar em casa e guerrear, orar guerreando, enfrentando o inimigo, indo para a batalha, ela não consegue, não consegue. Então, tem orações que é necessário fazer em espírito. Tem gente que ora, não, vou orar na mente, porque minha mente, Satanás não pode entender meus pensamentos, então eu vou orar no pensamento. Mas quando você fala em línguas, o diabo ele não tem a interpretação da sua linguagem espiritual. Entenda que Satanás ele entende a língua dos anjos, mas não a língua espiritual, né? O falar em línguas. Satanás é um anjo caído, né? Portanto, ele entende a linguagem dos anjos, né? E é uma outra coisa também, né, em relação a isso, porque tem a linguagem espiritual e a linguagem dos anjos. Mas não é o mérito aqui que eu quero entrar nesse momento, né? Então, nós precisamos aprimorar, porque a palavra que fala, né? Quem fala em línguas, fala a Deus e não aos homens, né? Porque fala em mistério. Nós precisamos ser edificados na fé santíssima. A própria palavra do Senhor fala isso, né? E é o que ele também nos ordena. O Senhor colocou um fundamento em nós, os alicerces estão prontos. Agora nós precisamos construir a casa espiritual. Então, nós temos o Espírito Santo de Deus. Só que ele vai gerar em nós algo para que a gente trabalhe, para que isso que ele está gerando em nós comece a ganhar vida. Então, para que nós possamos, ele já está, né, preparou todo o alicerce, né? Tudo já está ali preparado. Então, para levantar ali, preparar a nossa casa, levantar ali a casa, construir, nós precisamos dar vazão a esse construtor, né, que é o Espírito Santo. Nós precisamos estar ali em comunhão, em comum acordo com o Espírito Santo, sendo direcionado por ele, porque ele não fará nada em nós que seja obrigatório ou que nós não queremos, né? Ele não fará nada em nós que nós não queremos. Então, né, a palavra diz que tudo que já está dentro, né, do nosso espírito, está dentro de nós pelo Espírito, pela fé. Então, o que está dentro de mim já foi ministrado, já foi colocado por Deus pela fé. Então, vai ser edificado em nossas vidas,
né? Já está dentro de nós, Jesus Cristo está dentro de nós. Então você tem um sonho, um projeto, um planejamento, está dentro de você. E o Senhor já preparou os alicerces para que isso comece a ganhar vida, comece a ganhar forma. Muitos estão aí perdendo e abrindo mão dos seus sonhos, dos seus projetos, né? Porque acham que não vão ter força para conseguir, né, ir adiante. Só que quando os seus planos e projetos estão em cima do alicerce que o Senhor preparou, pode ter certeza que vai permanecer, vai dar certo e vai, né, alcançar lugares altos, porque é onde o Senhor deseja nos colocar. Jesus, ele está dentro de nós e na medida e proporção que você entrando na dimensão da oração em línguas, começa a ser edificada de uma maneira plena sobre o fundamento que está dentro de você, que é a Santíssima Fé, né? A sua Santíssima Fé, que é a fé do Senhor dentro de nós, aquilo que ele põe, a fé sobrenatural. Então, quanto mais você busca esse dom, quanto mais você é edificado, né, nesse dom espiritual, esse fundamento, ele é gerado dentro de você. A fé dentro de você é renovada, a fé é restaurada dentro de você. E eu tô falando isso, amadas, porque eu tenho buscado, né, em Deus, como eu falei, e Deus ele está me dando novas estratégias de busca, de luta, de guerra para alcançar aquilo que eu quero. Porque eu sei que no mundo espiritual há uma guerra muito grande para que eu não alcance esse chamado que o Senhor tem para mim. Então, qual que é para você, né? O que tem sido para você a sua batalha que tem sido tão difícil, tão que você tem buscado há tanto tempo e você ainda tem visto, né, que você precisa renovar as estratégias, mas você ainda nem tinha dado atenção a isso. Talvez você precisa renovar aí a sua estratégia de busca, de guerra, de luta, para que você avance em tudo que você está buscando e já tem um tempo, né? Já tem um tempinho aí buscando ao Senhor. Então, talvez algumas pessoas pensem, mas será que Deus escolhe quem ele vai batizar em línguas? A verdade é que não, né? O dom de língua é para todos mesmo, né? O Senhor, ele veio manifestar-se em toda a humanidade, nem todos estão preparados, mas ele não faz acepção de pessoas, né? Em 1 Coríntios 14, Paulo vai dizer, né? Buscai os melhores dons e principalmente o de profecia, para você alcançar esse dom de profecia. E eu sei que tem pessoas nesse grupo que têm o dom de profecia. Espiritualmente, eu já vi isso em algumas pessoas, mas para você alcançar esse dom de profecia, amadas, é necessário, né, os princípios da oração em línguas. Ah, Flávia, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Experimenta. Experimenta isso na sua vida, experimenta buscar isso aí no seu coração, né? Olha só, irmãs, o princípio da oração em língua tem se perdido, né? Pois as pessoas não oram mais em línguas, elas não cantam em línguas, não adoram mais em língua, e isso tem entristecido o Espírito Santo, porque as pessoas estão rejeitando, estão negligenciando, estão ignorando um dom que ele colocou dentro de nós. Não é apenas para nossa edificação, porque você fala em línguas, você está edificando você. Mas quando você fala em línguas em outros lugares, em ambientes, você está edificando. E quando, né, é pelo Espírito ali para ser interpretado e tudo, você também está edificando outras vidas também. Né? Nós não estamos usando ali os dons que o Senhor, ele nos colocou. Então busque começar a orar mais em línguas, cantar em línguas. Gente, uma vez eu fui num, acho que foi um curso de batalha espiritual. No final, o apóstolo lá que estava orando tal pelas pessoas, eu vi ele orando por uma irmã e ela recebendo o dom de cantar na língua dos anjos. Gente,
eu sentia um gozo, uma coisa tão poderosa, meu corpo era tomado inteiro, sabe, pela aquela atmosfera, e ela cantava com aquela nota, aquele som mais espiritual, coisa mais linda. Eu falei, Deus, se o Senhor quiser me dar isso, eu quero, porque como é precioso esse dom, como é precioso poder adorar e buscar a tua presença. Eu sentia como se ela estivesse ali diante do trono do Pai, ministrando a Ele toda a sua adoração. É muito lindo, sabe? Nós não temos esse costume. Mal temos o costume de falar em línguas, a gente vê, eu não sei, na igreja das demais irmãs, porque tem irmãs de outros ministérios, mas às vezes na nossa igreja a gente vê aquele mover espiritual, né? Quando o louvor, né, ele nos envolve ali no espírito, aí a gente começa a ouvir pessoas ministrando, falando em línguas, mas você vê que é a minoria das pessoas. A maioria das pessoas não consegue mais se derramar, se abrir, né, para falar em línguas, para orar em línguas, para adorar, né, ali naquele momento. Então, nós precisamos ativar novamente, constantemente. Tem pessoas aqui que eu sei que têm dificuldade de estar orando em línguas, né? Mas não é para você se frustrar com tudo isso que eu estou falando aqui. Não é para você desanimar, é para você começar a buscar, porque eu creio que é isso que o Senhor está ministrando no meu coração para estar trazendo para vocês. Experimente uma vida de oração em línguas, fazer isso, talvez seja, é muito difícil no começo, eu estou, né, buscando do Senhor exatamente isso, já tem uma semana e pouca aí que eu estou sendo ministrada nisso, então lá no meu emprego eu fico o tempo todo buscando orar em línguas, estar falando em línguas, né, pedindo ao Senhor, e isso tem me fortalecido até mais ainda, né, em relação ao jejum, aos propósitos que eu tenho colocado aí diante do Senhor, né? E talvez no início vai ser difícil, mas permaneça, porque, como eu falei aqui, nós temos uma guerra entre a carne e o espírito. O diabo não vai querer que você se aprofunde, né, nessa comunhão da oração em línguas. Eu sei que a vida de muitas pessoas aqui vão mudar quando elas começarem a praticar. E olha, amada, quando isso começar a acontecer, em nome de Jesus, manda de alguma maneira aí, sabe? Um testemunho para glorificar e edificar, né, a vida, para glorificar o Senhor, edificar a vida aqui das irmãs, porque eu sei que Deus vai fazer uma transformação tremenda e sobrenatural na vida daquelas que conseguirem entender e praticar, né, essa nova dimensão aí espiritual e constante de falar e orar em línguas, cantar em línguas, buscar o Senhor em todo o tempo. A oração em língua, ela tem se tornado parte de tudo, ela tem que se tornar parte de tudo o que você é espiritualmente. Tem que ser um estilo de oração. E é o dom que ativa todos os outros dons, é o dom que manifesta tudo em nossa vida. Eu vou ler isso aqui de novo e eu quero que vocês prestem bastante atenção. Olha só, a oração em línguas tem que se tornar parte de tudo o que você é espiritualmente. Tem que ser um estilo de oração. É um dom que ativa todos os outros dons. É um dom que manifesta tudo em sua vida. Porque quando você passa a orar em línguas pelos seus desejos, propósitos do seu coração, as lutas, as guerras que você tem aí buscado, não tem como o inimigo ele tentar vir no reino espiritual para tentar barrar sua oração, porque ele não sabe o que você está ali orando, né? O que você está direcionando ali para o reino, né, celestial ali. Então, tudo que você orar e buscar, e principalmente você que está procurando, buscando dons espirituais, busque orando em línguas. Você quer o dom da cura, o dom do discernimento de espírito, o dom da palavra, né, o conhecimento das escrituras. Comece a ter essa busca em línguas. Jesus nos diz que no momento
Perdão, Jesus nos disse que no nome dele falaríamos em novas línguas, está lá em Marcos 16, né? Que no nome dele nós curaríamos enfermos, expulsaríamos demônios e falaríamos em novas línguas. O próprio Jesus disse que no nome dele falaríamos em novas línguas. Então, através do poderoso nome de Jesus, começa a orar para ativar, né, essa unção aí dos dons da linguagem espiritual na sua vida, tá? E vai buscando, você que anseia um dom espiritual, busque orando também em línguas. Ah, então eu não posso mais orar na minha linguagem, Flávia? Não é isso que eu estou falando. É que quanto mais você mergulhar na oração em língua, né, essa intimidade constante com o Senhor, né, você com o Senhor, você vai ver que a sua oração comum, a oração, né, de falarmos aqui na nossa linguagem, ela faz parte de você, mas a linguagem espiritual, a linguagem em língua que você estiver falando ali constantemente com o Senhor, ela vai fazer muito mais sentido para você. Você que é você é cristão, né? Todos nós aqui somos cristãos, mas eu estou falando, para nós que somos cristãos, essa linguagem fará muito mais sentido. Então, Jesus, ele operou em todos os dons espirituais. Olha só que poderoso. Jesus, como homem aqui na terra, ele teve a conexão com o Senhor, com todos os dons espirituais. Então, é possível uma pessoa ter todos os dons espirituais? É possível todas as pessoas mais pessoas ter dons, todos os dons espirituais, buscando por cada um deles, orando. Eu, particularmente, tenho 4 dons espirituais que eu busco ao Senhor, entende? Por que que eu estou ministrando sobre falar em línguas? Tem um tempo que eu tenho falado, Deus já tem me usado em algumas coisas em relação a esses dons, mas eu sinto que ainda a minha visão não abriu, eu ainda não mergulhei profundamente nisso e eu anseio, porque eu sei que o Senhor, Ele deseja me usar nessa área. Então, naquilo eu estou precisando aí, né, buscar essas novas estratégias para que nada possa travar ou barrar aquilo que o Senhor quer fazer através da minha vida. Eu não aceito, amadas, sabe, permanecer. A gente já sabe que está, né, nos últimos dias aí da vinda de Jesus Cristo, e eu falo com o Senhor, falo, Deus, eu não quero apresentar as minhas mãos da forma que elas estão. Eu quero, em nome de Jesus, cumprir o propósito pelo qual o Senhor me chamou nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Então, amados, é impossível orarmos em línguas e não sermos transformadas. Ah, Flávia, mas eu conheço muitas pessoas que oram em línguas, mas não são transformadas, não. Eu estou falando aqui do que eu estou ministrando na vida de vocês. Quando você mergulhar, quer ter, então você fala em línguas, mas sua vida você percebe que ainda tem coisas que não foram transformadas, o seu caráter, a sua índole, né, coisas pessoais, o seu temperamento, começa a praticar a sua oração em línguas diante do Senhor. Você vai ver como isso vai fazer uma diferença na sua vida. E sem que você fale nada, você vai atrair pessoas para poder entender o que está acontecendo com você. Em nome de Jesus. Então, amadas, a linguagem espiritual, a oração em línguas, ela ativa dons espirituais, ela fortalece o seu espírito, porque você vai estar muito mais conectado ao Senhor, entende? E você estará sendo preparado, ativado para poder realizar tudo que o Senhor tem ministrado na sua vida, os dons espirituais que o Senhor reservou para você levar cura, libertação, restauração. Você vai ser esse instrumento com poder, com autoridade, quando você mergulhar ainda mais na constância da oração em língua. Eu sei que muitas também são usadas, gente, eu vejo, né? Não tem como negar, mas quer ter uma experiência muito mais profunda, comece a ter essa vida de prática, de oração em línguas. O que ficar difícil no início, permaneça. Você vai ver como isso vai ser tremendo na vida de vocês. Então, amadas, eu quero parar por aqui. Eu espero que essa ativação
né, da linguagem espiritual, dos dons espirituais, ela venha sobre você através dessa palavra, que de alguma maneira seus olhos espirituais sejam abertos e que Deus venha através do Espírito Santo ativar tudo o que ele tem reservado para você, que já era para você estar aí, ó, fazendo, cumprindo esse propósito, esse chamado há muito tempo. Amém? Deus abençoe sua vida. Vou gravar agora um outro vídeo para não ficar desconexo, né, essa ministração com a outra. Deus te fortaleça e te renova hoje e sempre em nome de Jesus. Abre o seu coração para essa palavra. Se fizer sentido na sua vida, querida, anota aí o que foi dito e ponha em prática. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.